Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show, e hoje nosso papo é sobre mensageria. Eu sou André Seco, sem mensagens para enviar. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Oeiras e basicamente o que é esse tal de Kafka? Será que é de comer? É de beber? Enfim, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, é Everton Jordanara, beleza? Apesar de falar de Kafka nesse episódio, a gente não é um programa culinário. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Luiz Carlos Faria e hoje a gente vai jantar Rabbit com Kafka. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e se eu tivesse bots, eles usariam mensageria. Se eu tivesse, né? Não tem bots de certo. Sei. Boa noite pessoal, eu sou o Sérgio Passos e vou começar a criar vários microserviços aqui. Olha! Muito bem, pessoal. Então hoje nosso podcast é sobre mensageria, como eu já comentei. Nós vamos aí bater um papo sobre o que é mensageria, para quem nunca ouviu falar, sobre alguns cenários de utilização. Será que eu preciso utilizar isso? Quando que eu preciso, quando que eu não preciso? E falar algumas ferramentas, serviços, plataformas que fazem uso aí do conceito mensageria para agregar mais para as nossas aplicações. Antes de mais nada, eu queria agradecer especialmente aí ao Carlos e ao Sérgio, que são nossos convidados e vão trocar uma ideia aí sobre mensageria com nós. Muito obrigado pela participação. Beleza, então pessoal, para a gente iniciar nosso papo, a gente geralmente fala aí sobre o conceito do que a gente vem abordar aqui, né, e dar uma contextualizada aí na ferramenta ou na abordagem que a gente traz para falar no podcast. E hoje, falando de mensageria, eu gostaria de perguntar aí, se alguém quiser começar, falando o que é o simples termo mensageria. Assim, cara, sendo curto e objetivo no ponto, né? A mensageria ou messaging, como queiram chamar, é uma utilização, né, de mensagem que a gente utiliza para estabelecer uma comunicação síncrona ou assíncrona entre aplicações, tá? Basicamente, esse é o conceito mais alto nível que a gente pode encontrar em qualquer didática ou qualquer literatura por aí. Eu acho que a definição foi muito boa do Carlos aí, né? Mas mensagem, né? Eu acho que desde o início da humanidade a gente já trabalha com formas de mensagem, né? E dentro da computação a gente tem N formas também de distribuir mensagens, né? Soluções de streaming, que nem o Apache e o Apache Kafka e o RabbitMQ vêm justamente para facilitar a distribuição desse tipo de comunicação entre nossas aplicações, né? Sim, se a gente for falar de mensagem em si, a gente vai voltar aos primórdios na década de 70, 80, né, que é aquela arquitetura onde utilizava aquele termo, acrônimo, MQM, que é o Messaging Queue Manager, né? Então, tipo, naquela época ele já utilizava, a IBM ela foi muito particiosa em montar todo esse gerenciamento de fila de mensagem, que aí realmente a partir dessa ideia as coisas começaram a criar uma fluência muito grande, né? E basicamente o que eles utilizam? Utilizam os protocolos HTTP para fazer todo esse processo de carregar e gerenciar até essas camadas mais baixas da comunicação, que a gente pode pensar aí em diversas formas, né? Tipo o protocolo base, como é o TCP/IP e entre outros aí, né? E é até interessante porque assim você vê hoje em dia, né, vários tipos diferentes de aplicações, diferentes segmentos utilizando mensageria, mas como o Carlos falou, né, isso daí vem da década de 70, pelo menos que eu vejo, até o pessoal comenta, eram mais instituições financeiras que usavam isso, porque desde sempre elas tiveram um grande volume de informação para estar sendo processada, né? Mas recentemente até com essa onda também de
de microserviços, você começou a ver outros tipos de aplicações ou de segmentos também utilizarem mensageria para construir soluções, né? Isso, só fazendo um adendo aí no que o Grau falou, né? A gente pode estar utilizando, na verdade a mensageria ela é uma boa opção para integração entre sistemas, né? Entre soluções. E claro, né, além de a mensageria, a gente tem outras soluções como bancos compartilhados, arquivos, né, chamadas RPC. E aí a mensageria hoje, né, tem sido uma boa opção entre essas outras opções aí. Eu acho que um ponto importante é levar em consideração o seguinte: quando a gente fala de mensageria, hoje especificamente a gente está falando de assincronismo. Então a gente não está falando, por exemplo, de um caso HTTP em que a gente está fazendo uma aquisição síncrona, não cabe no contexto normal de você falar de mensageria. Então tudo que está assíncrono, a gente se encaixa de certa forma em algum tipo de elemento de mensageria. E a gente vai encontrar isso desde a computação básica, quando a gente fala de filas inclusive para gerenciamento de memória, para gerenciamento do processador, que vai percorrer ali as operações que precisam ser executadas e determinar qual é a prioridade entre elas. Então você tem ali o que a gente chama de fila para poder fazer esse processamento. E mais tarde isso vai sendo exposto em toda a cadeia, até que a gente fala de sistemas comunicando com sistemas. Então tem muito a ver com estrutura de dados, e mais tarde você aplica isso nos conceitos de como os sistemas trocam informações entre si. Então é abrangente. E aí complementando até uma questão de um sistema distribuído como um todo, né? Sim. O mesmo sistema você pode quebrar e comunicar, enfim, perfeitamente. Então, só pegando a ideia geral aí de mensageria, onde nós temos, pelo menos o que a gente vê atualmente, né? De um lado a gente tem um publisher, alguém que vai produzir uma mensagem e vai enviar para uma fila, né? Entrando aí mais nos pormenores, e do outro lado um N consumidores dessa fila que vão pegar as mensagens e vão fazer algum tipo de processamento com essa mensagem. Aí vocês comentaram bastante entre vários tipos de, até na questão de comunicação entre sistemas, interligação entre sistemas, né? As formas como a gente pode interligar isso. E aí a gente vê o que é utilizado hoje e já foi utilizado no passado também. APIs, né, para fazer interligação, para fazer integração disso, bancos de dados e assim por diante. No que a mensageria, esse conceito de produzir uma mensagem e consumir uma mensagem do outro lado, difere-se da utilização de uma simples API ou de ter um banco de dados compartilhado? Então, a ideia quando você usa mensageria, porque assim, com uma API REST você manda a requisição e você espera algum tipo de resposta, seja com dados, seja algum retorno, sei lá, 200, um código de erro, né? No caso da mensageria, você manda isso para uma fila, que é o tipo de estrutura mais comum, mas existe também tópico, que a gente vai estar comentando aqui, mas a ideia é seguir um conceito conhecido como Fire and Forget, ou seja, dispare e esqueça, né? Não significa que você não vai esquecer, mas assim, você vai disparar uma instrução, geralmente com dados, para depois daí você consultar isso, né? Muitas vezes o que você faz envolvendo mensageria pode até envolver um processamento demorado, né? E você não vai ficar preso lá esperando aquilo, né? Assim, eu posso fazer uma visão geral, né, a respeito de como a gente pode criar essas aplicações e como realmente o nível de aplicabilidade pode ser conveniente a algumas situações. Imagina a seguinte situação: um produto sendo cadastrado, né, essa esteira sendo alimentada naquela aplicação, e aí a partir do momento você já precisa que essa venda aconteça naquele ambiente. Imagina essas requisições, esperar ter que cair uma aplicação, e aí como é que você consegue reter esses dados e conseguir andar a partir dali com o teu negócio? Você vai esperar retornar todo o processo computacional para poder
realmente a partir dali essa esteira de trabalho começar a ser contínua, é uma questão interessante a partir de agora, porque está começando a ser um pouco mais disruptivo ao ponto de pensar como é que eu consigo me desconectar do meu processo de armazenamento diretamente e eu me comunico através de um serviço interno, que aí no controle de fila pode ser um broker. Eu não estou falando nem de aplicação, eu chamo de broker um repositório básico de enfileiramento, né? Então, a partir dali a gente começa a ter um novo conceito nascendo, né? Na verdade, é uma mudança de paradigma, né? No conceito do que é API e o conceito que é mensagem, né? Muda um pouco o paradigma. Então, quando o cara está iniciando no mundo de mensageria, ele tem que ter essa mudança de paradigma aí. Eu acho legal esses pontos, me chamam bem a atenção do uso normal. E só para complementar, quando a gente pensa numa API, a gente pensa em alguma coisa síncrona. Então você fez uma requisição que tem um request, você vai processar aquele request e vai devolver um response. Entre o request e o response acontecem as operações de negócio. Essas operações, se você tiver com alguma coisa que percorre, faz parte dessas operações, e de fato ou estiver offline, ou demorar muito, seja lá o que for, está consumindo recurso para aguardar aquilo ali estar disponível para você conseguir processar. Esse estar disponível pode ser uma coisa que demora alguns milissegundos, alguns segundos, alguns minutos, horas. Colocar algum tipo de ferramenta que dê a possibilidade de trabalhar assíncrono mitiga não só a velocidade com que você entrega a resposta, mas a capacidade de você processar mais tarde, quando estiver online, ou de tempos em tempos. Isso te dá poder para você reduzir o acoplamento e facilitar a possibilidade de ter mais resiliência. Então, eu acho que isso tem que ficar... Vale a pena ser ressaltado também. Fazendo um ponto importante, né? Hoje em dia a gente vive numa era onde, com base em literatura, com base em tudo que está acontecendo de uma forma global, com todo esse processo, tudo que a gente faz tem uma duração média de 2 a 3 meses. Isso vale desde o teu aprendizado, né, até aquela informação sendo tratada. Com o advento, né, das iniciativas em blockchain, elas começaram a ter alguns nomes. Então, toda essa galera que realmente atrás se utilizava o MQN para fazer todo esse trabalho, imaginava-se ter um serviço próprio, uma nova, como o Sérgio falou, um novo paradigma. E esse paradigma nasceu, né? Esse paradigma são as aplicações desconectadas, né, que eles chamam de dApps. As dApps, elas tiveram um advento muito grande agora nesses tempos, que eu falo desde 2018 para cá. Isso aí realmente tende a crescer mais durante esses próximos anos, porque, querendo ou não, o processo real-time muda tudo isso. A gente está falando de processos onde o tempo real ele começa realmente a ser um pouco mais assertivo, ele precisa ser assertivo, eu preciso validar. Eu trabalho na área bancária, no Banco Vermelho, não vou entrar em detalhe de nome de banco, mas para eu poder validar se a partir do momento aquela compra foi efetivada, eu preciso realmente saber se aquela compra é uma compra num formato fraudulento, eu preciso fazer uma avaliação PRM para poder ver se aquele tipo de transação é uma transação aceitável para o banco. Apesar do meu cargo ser como cientista de dados, hoje eu nem sei mais o que eu faço. Eu já mexo em tanta coisa dentro da arquitetura do banco que eu realmente já foge muito de todo o protótipo, até porque eu não tenho massa de dados. Então acaba que o envolvimento fica muito grande. E aí realmente esse tempo de resposta que o banco precisa para tomar alguma ação, seja ela para aceitar ou para negar, é muito maior, cara. Isso aí realmente hoje é o que move todo o negócio. O que você precisa dar resposta. E essa resposta ela precisa ser imediata ou minimamente quase imediata. São termos quase que covalentes aí, né? Beleza, a gente falou bastante aí da questão da API e as diferenças com a API principalmente. E diferença entre uma base de dados compartilhada. Por que eu não devo
talvez utilizar uma base de dados compartilhada como estratégia de integração e devo talvez pensar numa abordagem utilizando mensageria? Eu pelo menos não acho muito legal usar uma base de dados compartilhada, porque muitas vezes você vai fazer integração com parceiros externos, né? E de repente, né, você está compartilhando dados, né, pode não ser o melhor caminho, né? Eu pelo menos vejo assim, do ponto de vista de segurança, tende a ser algo complicado, né? E mesmo pensando em escalabilidade, né, você vai ter o banco de dados lá, de repente tem várias empresas se conectando nesse banco de dados, manipulando informação, né? Então eu acho que fica difícil de você conseguir conciliar de uma maneira que fique rápido e o que uma pessoa faz num volume maior não afete o trabalho lá do outro lado, em outro parceiro, né? E quando você trabalha com mensageria, por exemplo, né, de repente você, sei lá, se for o caso, para você distribuir a mesma informação para vários consumidores, você usaria tópico, né? Se você vai precisar, por exemplo, mandar dados para ser processado por um único destinatário, você usaria uma fila, né? E nesse caso, o que acontece? O cara não precisa ter conhecimento de como é a sua estrutura interna. Você vai falar, olha, eu quero que você mande dados nesse formato, você dispara uma mensagem para essa fila, a gente faz o processamento e depois você tem algum meio para consultar se aquilo já foi processado ou não, né? Isso aí, cara. Eu queria aproveitar também, eu sou da área financeira, né, e realmente eu tenho alguns clientes aqui, trabalho na TOTS, né, e a gente tem alguns clientes na área bancários que ainda utilizam essa arquitetura, né, de compartilhamento de bancos. E é complicado fazer escalabilidade, né? E quando você utiliza, por exemplo, um sistema de mensageria, tu já consegue ter uma facilidade de integração. Não quer dizer que com bancos compartilhados tu não tenha recursos para fazer, né? Tu consegues compartilhar, tu consegue utilizar diversos recursos dentro do próprio SGBD, só que com o passar do tempo percebe que, por exemplo, mensageria é uma boa opção, tá? Não quer dizer que não pode ser usado, né? Mas realmente é bem mais interessante, né? Porque eles são assíncronos, né? Como foi falado aqui, tu tem a questão da escalabilidade, tem a questão de poder utilizar em sistemas diversos, seja uma base, por exemplo, sendo Oracle, SQL Server, Postgre, entendeu? Então tem essa facilidade, né? Tu não fica presa a um único fornecedor, né, daquela tecnologia. Eu acho que vai muito da própria forma como as coisas foram desenvolvidas. Por exemplo, o banco de dados, ele é uma solução que serve N cenários, né, mas principalmente para você gravar e recuperar dados. Mas já a mensageria, se você tem um problema que se encaixa muito mais na questão de produzir uma mensagem, enviar para um consumidor que deve processar essa mensagem, não tendo essa preocupação de saber qual é o formato, ter uma escalabilidade mais facilitada, né? Então você percebe que o problema já se encaixa melhor numa solução de mensageria pelo fato que ela foi desenvolvida exatamente para isso. E você muitas vezes forçar uma utilização de um banco de dados, até mesmo, vamos pegar um cenário bem simples aí, para você gerenciar tarefas que precisam ser executadas em uma determinada sequência ou independente de sequência, mas você precisa setar o estado dessa tarefa como realizado ou não realizado, ou deu erro, e assim por diante. Utilizar o banco de dados com uma tabela simples para ter esse gerenciamento dessas tarefas, talvez não seja a melhor das soluções. Talvez claro, não é. E André, eu já vi situações do caboclo
colocar o que ele chama de mensagem em uma tabela, onde todo mundo vai lá e consome, e confia em que o banco dele vai resolver aquilo. Eu vou até homenagear aí o Luiz, né? Um grande drama vivido por ele, né? Essa parte do banco de dados compartilhado me lembra também outro momento épico, né? Do Procedure as a Service. Velho. Meu Deus do céu. É bem nessa, né? Às vezes a gente quer utilizar por já ter um banco de dados já instalado e todo configurado, o ambiente já feito, talvez aquela acomodação de não querer olhar outra tecnologia que é mais indicada para aquele cenário, faz com que as pessoas façam dessa forma. Ou até mesmo a restrição dentro da empresa, mindset ultrapassado e tudo mais, né? Então tem todas essas questões também, né? Fazendo um adendo, né, acho que rápido a respeito do que o André falou, isso é um ponto crucial para começar realmente a pensar e dizer assim, cara, como é que funciona hoje o meio ambiente na prática? Porque, pensa, cara, imagina só, o Procedure as a Service é uma realidade, se a gente for buscar aí um percentual aqui no Brasil, é acima de 50%. Eu tô sendo otimista, tá? Mas eu acho que é bem mais do que isso. Então, tipo, será que eu consigo realmente, a partir daquele momento em que eu sei que eu preciso mudar, desatar o nó de toda a minha arquitetura, ou realmente a mensageria, todo o serviço que daria para poder melhorar esse meu processo, seria basicamente fazer um segundo plano, uma nova aplicação com uma nova estrutura baseada em evento? Aí é um X da questão, né? Vamos lá, a gente estava falando da comparação de banco, né, e mensageria, e para isso a gente precisa entender o que a mensageria faz que o banco não faz. Então, quando você pensa, por exemplo, numa infraestrutura de mensageria, seja ela qualquer, entre as capacidades que ela vai te oferecer, uma delas, por exemplo, é garantir que só um consumidor pode processar aquela mensagem. Ela tem mecanismos para oferecer isso, e aí, dada a configuração, dada, enfim, a infraestrutura que você está usando, você pode escolher se, eu só quero que um consumidor possa pegar essa mensagem, eu quero que N consumidores peguem a mesma mensagem para trabalhar, ou faça a redistribuição de uma única mensagem ativa 10, enfim, um número finito ou infinito de consumidores. Essas garantias para você fazer com o banco, além da quantidade de recursos que você vai ter para todo mundo acessar as mesmas tabelas, você vai produzir lock, deadlock. Então o controle de processamento é um desafio para o banco, e com as linguagens que são desenhadas para ser concorrentes, linguagens desenhadas para concorrência, resolvem esse problema. Então, e até complementando o Luiz, né, ele falou de deadlock, né, é uma situação que, se você tivesse um banco de dados compartilhado, de repente você tem lá várias pessoas lá mandando informações ao mesmo tempo, você teria que controlar daí o processamento em cima disso que está chegando. Então está bastante propenso a erro, né? Vai depender de você tomar o cuidado, prever uma série de situações, né? E no fim das contas, se você fizer algo assim, você vai estar criando uma solução de mensageria do zero, ou seja, você vai acabar reinventando a roda, né? Não, pior, se você reinventasse uma roda redonda, tá tudo bem. O problema é você reinventar a roda quadrada. Não, na verdade você deve estar reinventando uma roda que parece um dado de RPG, né? Nem isso! Com trocentas faces, né? Nem isso! É um quadradão mesmo. É um quadradão disforme, por assim dizer. E infelizmente acontece, tem empresas que fazem isso. Eu zoei lá o Luiz da história da Procedure, mas assim, tem muita empresa que implementa soluções bizarras, reinventa a roda para pior, né? E acha que, nossa, a gente tá mandando muito bem, olha o que criamos aqui internamente, né? Solução inovadora, né? Isso é síndrome de Dunning-Kruger, cara. E aí o cara coloca lá no banco dele, para aquele objeto que precisa criar uma sumarização,
de ordenamento, ele aumenta o paralelismo para ele achar que vai melhorar alguma coisa, né? Coloca 10. E aí realmente ele vai ver que tem uma piora muito grande. Eu já vi muito isso. E aí é bem complicado. Outro ponto que difere muito, e aí a gente vai encontrar bastante diferença entre as implementações, tá? Mas em geral, filas, principalmente filas, tá? Você não tem consulta no dado. Então você coloca priorizando, mas você não consegue fazer uma query nesse cara. Eles não são otimizados para isso. Imagino que lá para frente, daqui a alguns anos, a gente vai ter algum tipo de mecanismo que de fato ofereça quase tudo. Mas hoje ainda, por exemplo, com o Rabbit você não tem, com o Azure você não tem. A maioria das estruturas baseadas em filas, e faz todo sentido a gente diferenciar a fila de streaming, a gente não encontra essas operações básicas de consulta ou filtro que a gente vê por aí, nos bancos. Foi bem colocado aí, Luiz. Queria aproveitar também que caso, assim, a gente está falando a nível de aplicação, né? Mas se eu for para o lado da área de Big Data, engenharia de dados, parte de streaming, eu consigo integrar o meu banco de dados com a minha plataforma de streaming, né? Existem soluções que tu consegue capturar transações naquele banco via CDC, né? E colocar na tua solução de mensageria, né? Isso tem um nome, né? Data Streaming, né? Data Streaming, isso. Muito bem, pessoal. Então, para a gente seguir aqui no papo, e para o pessoal que está ouvindo também ter um pouco mais de noção do que a mensageria vem a resolver, no que ela pode ajudar, eu queria que vocês pudessem falar aí cenários ou até casos onde vocês já tenham trabalhado, onde a mensageria agregou e ajudou a resolver o problema. O que vocês poderiam falar para a gente? Processamentos demorados em uma aplicação web, né? Acho que isso daí é um ótimo cenário para de repente se usar mensageria, né? Você manda uma mensagem de repente para uma fila, né? Sei lá, para emitir um relatório, gerar um conjunto de dados volumoso, né? E você aproveita daí, né? Libera o processamento, não fica com a aplicação presa fazendo algo que pode levar vários minutos ou até horas, né? E com isso você desonera a sua aplicação web, né? Eu já vi projeto legado tentar processar arquivo e jogar informações, né? Porque a gente brinca às vezes, mas assim, arquivo é muito utilizado ainda para fazer integrações, né? Então, para você não processar o arquivo na sua aplicação web, um bom caminho seria de repente você pegar, direcionar o processamento para uma fila, uma aplicação do outro lado está apontando para essa fila, recebendo notificações e mensagens que chegam, né, e fazer esse processamento mais pesado, né. Isso daí é uma coisa que eu vejo muito em aplicações web e que com mensageria dá para resolver bem, né, de maneira simples e oferecendo uma ótima performance, né. Um outro ponto, né, principalmente baseado no dia a dia, para aplicações que têm que ser mantidas ao ponto de garantias, para essa arquitetura, todas as transações a gente tem que garantir que elas têm que ser cumpridas, né? E isso ela independe do software. Ela precisa realmente, a partir daquele momento, processar e eu garantir que nada seja perdido. E se caso seja perdido, como eu consigo de alguma forma fazer o reenvio ou garantir que aquele consumidor ele possa ter aquela nova aquisição cumprida dentro do limite. E até essa questão do limite ela é importante porque quando a gente começa a entrar ao âmbito de negócio fiscal, a parte temporal ela começa a ser muito mais abrangente. Então, os limites de tempo e a garantia de recebimento e de envio, elas começam a ter um processo um pouco mais diferenciado. E aí o controle de fila entra como um ponto importante, né, no ponto de negócio, na validação do negócio. E a área financeira não tem muito o que fazer, porque
ela é basicamente a espinha dorsal de comunicação entre as aplicações. Todos os bancos que têm a mentalidade de começarem a pensar num processo de massividade de dados, elas precisam entrar nesse âmbito. Por quê? A partir dali, o pensamento e o processamento distribuído, eles têm que começar a entrar em paralelo se o cara quiser começar a utilizar serviços em Big Data. Vamos lá. A mensageria ela resolve a questão de você ter uma aplicação, uma comunicação entre duas aplicações, porque na medida em que você tem um intermediador e ele sim é o seu ponto de dependência, ele sim tem menos deployment, não recebe deploy toda semana, não recebe atualização todo mês, você faz planos de migração desse cara de anos em anos, talvez. Na medida que esse cara é resiliente, se essa é a garantia, é a resiliência dele que te dá a garantia, para que você não seja tão resiliente como você não é de fato. Seus erros e suas exceptions que seu processo de negócio produzem, que faz a aplicação cair, que faz uma mensagem não ser processada, são essas ferramentas que vão dar o suporte para essas imperfeições, para que essas imperfeições não afetem o negócio. Apesar de uma exception, um bug que subiu, alguma coisa do gênero acontecer, ainda assim seu negócio é resiliente, porque a mensagem está na fila, ela vai ser reprocessada. Se você corrigir o bug da aplicação, a mensagem continua na fila para ser reprocessada. Essas garantias te dão muito mais resiliência, além de permitir que você esteja offline. Então, se eu tenho uma relação entre alguém que publica, alguém que consome, quem consome pode estar offline durante um deploy, ou durante uma tarefa qualquer, ou durante um outscaling. E tem esse ponto ainda, que então ele pode estar offline, óbvio, e você consegue mandar para o broker, e quando a aplicação subir, ele a processa, mas você também pode aumentar a escala de processamento usando essa infraestrutura de consumo, porque se sua mensagem está numa fila, você consegue determinar a sua capacidade de processamento e consegue também aumentar horizontalmente esse processamento de acordo com a demanda. Você consegue ser elástico. Bem colocado isso que o Luiz falou aí, que realmente, por exemplo, numa aplicação no monolito, né, tu não tem essa facilidade, né? Por exemplo, se precisar fazer um deploy de uma aplicação monolito, tu vai deixar todo o teu ambiente indisponível naquele período, né? Enquanto tu já utilizando um sistema de mensagem, e aí entra o conceito de microserviços, tu já consegue parte da tua aplicação, quando tu precisar, tu deixa disponível, porém o fluxo de mensagens ali continua sendo trocado, né? E claro, né, dependendo do ambiente, tu nem isso percebe, né? Porque tu consegue escalar, por exemplo, em container lá, e tu não consegue perceber essa indisponibilidade aí. Mesmo sendo monolito, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de 2015, de monolitos que usavam filas. Assim, você consegue distribuir parte de um monolito olhando pela ótica de mensageria para resolver problemas específicos. Sim, inclusive o que eu comentei agora há pouco, né, que dessa discussão que está acontecendo agora, né, muitas vezes assim, eu falei, tem um processamento lento, de repente você consegue quebrar, deixar numa aplicação separada para cuidar de um processamento lento e você usar, sei lá, aplicação web que acontecia isso antes, ou que você até cogitou fazer, mas ficou com o pé atrás por conta da lentidão que isso ia gerar, né? Você usou fila, mensageria justamente para resolver um eventual problema de performance, né? Isso. Em 2015 eu tinha um problema que era o seguinte: eu fazia processamento de mídia para música. Então a dor de cabeça é que eu recebia assim, alguns teras de conteúdo por mês, eu não lembro qual era a métrica, se é por mês ou por semana, mas enfim, tera de conteúdo dado X tempo, e tinha que processar aquela parafernália lá, e cada um tinha um XML absurdo, tá? E aí você envolve uma integração com diversas bases, uma zona do caceta. A dinâmica foi, cara, transforma isso num pipeline, 6 steps baseados em fila, onde eu posso aumentar a escala de um step individualmente. Então, era um monolito, continuava sendo monolito, mas ter a oportunidade de fazer isso
Ajuda muito. Ajuda muito porque agora, se eu estou precisando de processamento porque está entupindo a fila de XPTO, eu consigo ter ali, subir mais um processo, subir mais uma infra qualquer, mais um recurso qualquer que atenda essa demanda. Outro exemplo que, saindo um pouco do mundo convencional de aplicações web, que a gente vê acontecer muito, são aplicações voltadas para a internet das coisas. Então você tem lá, por exemplo, vários dispositivos espalhados e conectados em algum local de uma empresa ou de uma plantação, fazendo algum tipo de análise e monitoramento de uma plantação, enviando dados de sensores através desse mesmo princípio de mensageria para a nuvem, né? Sendo que na nuvem você está utilizando algum tipo de message broker. Por exemplo, no Azure nós temos o Azure IoT Hub e assim por diante. E do outro lado, aí, em algum lugar, você tem os consumidores processando essas mensagens, jogando para uma base, fazendo qualquer outro tipo de processamento. E o que é comum, que eu gostaria de deixar bem claro nesse cenário, é comum dispositivos IoT pararem de funcionar. É comum dar problema, é comum você subir um software, um firmware, muitas vezes, que tenta ser atualizado no dispositivo, ele para de funcionar. E você ter uma garantia que isso não está sendo processado de forma assíncrona, por exemplo, teu dispositivo não está chamando um REST que está processando aquilo ali na hora, e você tem a garantia que se ele conseguiu enviar a mensagem, essa mensagem está segura nessa fila, por exemplo, e pode ser consumida pelo consumidor, fica muito mais fácil você ter essa segurança, né, a tratar a comunicação de uma forma geral, tanto na ponta que produz a mensagem e envia, tanto na ponta que consome essa mensagem e dá andamento a esse dado de alguma forma. Assim, atualmente, né, eu acho que na semana passada a gente teve uma situação peculiar, tá? Principalmente com a equipe, uma squad de onboarding, que é responsável direta pela parte das integrações, recebe basicamente todos os eventos de transações do merchant, que é o responsável da utilização do serviço. E aí, cara, o que eles estavam pensando? Eles estavam utilizando algum controle de eventos para fazer captura, isso via REST, tá? E aí era uma massa de transações muito grandes, aí tipo, é uma questão de negócio que acabou sendo mal negociado, né? E basicamente queriam plotar todos aqueles dados e através desses eventos via API REST. E aí o que acontece? O consumidor de eventos que eles estão utilizando para aquele tipo de negociata não é o mais adequado. A API REST não é para isso. Então, tipo, ou adequa ou muda o teu componente visual. E aí teve que fazer esse jogo de cintura, sabe? Porque acaba que o pobre coitado vai ser aquele que geralmente vai ser tratado de resolver o problema. Quem? E aí vamos tratar o seguinte, a API REST não é para ser usada da forma que vocês estão pensando. Então, tipo, imagina tu mandar um calhamaço de informações de dados de transações, a gente está falando isso na casa de milhões, manter esse processo de histórico numa página onde o cara vai poder fazer o rolamento dela, não tem condições, não é para isso. E aí estavam reclamando que estava quebrando. Como é claro que quebra, não é dessa forma. E aí tiveram que reestruturar. Que bom que quebra, tipo, é feito para quebrar, pô. Justamente, aí tipo, muda o teu componente, que é muito mais prático, eu não sei, pagina isso, cara. Eu não sou responsável de UI, quem tem que me dizer como isso vai ser distribuído é vocês. Só não culpa a API, que ela não é responsável por ter o teu trabalho. Então, tipo, faz o teu trabalho direito, sacou? É um bom ponto. Um outro cenário que eu já vivenciei, por exemplo, trabalhando aí dando um cenário bem real até para o pessoal conseguir visualizar isso, o pessoal que está ouvindo. Acho que o Renato que comentou do processamento de arquivos quando o arquivo é muito grande e tudo mais. Então o cenário é o seguinte, você tem lá uma aplicação web onde você tem que subir um arquivo, por exemplo, o arquivo SPED, que é um arquivo aí de escrituração digital, né,
padrão da Receita Federal. Quase não tem informação num arquivo desses, né? Até o espirro de quem inventou uma CFOP deve estar lá no registro, né? Exatamente, dependendo do tamanho da empresa, você tem um volume de informações gigantesco, né? Então, eu trabalhava com esses arquivos e tinha empresas que tinham milhões e milhões de linhas, né? Para processar. E aí é necessário imputar essas informações no sistema. Se você decidir por ter uma abordagem onde você vai fazer o upload desse arquivo e no back-end do seu sistema web, vamos dizer assim, ele vai processar aquilo diretamente no servidor, sem utilizar nenhuma estratégia, você vai, derrubar o serviço, você vai derrubar o servidor, no caso, se estiver rodando em qualquer web server da vida, pelo volume, né? Outra questão, você vai impedir pessoas de acessarem aquele serviço, seja por lentidão ou porque caiu. Então, olhando de qualquer ótica, isso é um erro, né? Então, você utilizando estratégias onde você faz o upload desse arquivo, você dispara um evento e você envia algum tipo de comunicação para uma fila utilizando o RabbitMQ, por exemplo, você consegue ter vários workers trabalhando para consumir essa mensagem e saber processar esse documento em um processo separado, em um servidor separado, em algum outro recurso separado que você tenha provisionado para isso, tá? Então, assim, só de a gente comentar o caso, pelo menos para mim, fica muito mais transparente que é a solução mais adequada. Você começar a entortar o seu fluxo, o seu pipeline de execução de algo que demanda muito processamento. Não, quero passar por uma API REST, quero processar aqui em tempo real, entre aspas aqui, né? Porque você só vai ficar num loading eterno para o usuário e nunca vai responder nada. Então, tente parar e pensar antes nas soluções para depois sair implementando. Porque é muito, muito fácil você sentar na cadeira e começar a fazer com a estrutura que você já tem pronta. Só que você, depois do desenvolvimento, você vai colher os frutos de saber que você está derrubando a aplicação, você está gerando N problemas. Né? Só de falar nisso o servidor caiu. Outro problema que a gente tem com esse mindset assim, é o mindset de batch. Assim, é natural você pensar num fluxo, olhando para ele e falar: putz, vou otimizar uma mega consulta aqui que vai consumir o banco inteiro para ser mais eficiente, para produzir uma massa de dados que vai dar vazão às tarefas que vão acontecer daqui para frente. Então o seu dado precisa estar num estado mágico. Então você tem lá o eclipse do seu dado lá, que é o estado mágico para executar o próximo step. E aí você faz periodicamente consultas monumentais em recursos finitos e caros, que é o banco, para poder produzir uma massa que vai processar alguma coisa. E aí você, corno, processa na memória, no processo atual. Exato. Cara, dada essa natureza, as coisas não vão funcionar. Assim, imagina, assim, se a gente fizer uma conta de padeiro aqui, a cada 1 minuto eu tenho 1000 pedidos. Se eu espero 5 minutos para processar um processo batch, o meu resultado vai trazer, obviamente, 5.000 pedidos. E se eu esperar 1 hora? São 60.000. Se por algum motivo alguma coisa ficou fora do ar 1h30, e na verdade 1.000 não é nada. Mas e se não fosse 1.000? Fossem 10.000 por minuto? Começa a ficar complicado. Então, atender a essas grandes massas de processamento demanda que você tenha estratégia. Não é simplesmente pegar um processo, fazer um for each e foi. Bota tudo na memória, funciona porque você tem alguns poucos gigas. Isso que você falou de coloca tudo na memória, né? Dá até calafrio, né? Porque quando você vê alguém falar isso, você já... O primeiro pensamento que você acaba tendo é... Volta pra escola. Lá vem merda, né? Tipo, você já sabe que vai estar
tipo assim, o cara reinventou uma roda que tá parecendo um dado de RPG, né? É uma roda igualzinho um tablete de chocolate, né? Cara, esse negócio de bota tudo na memória é tipo, acho que se for falar realmente de problema que isso pode acarretar, tem que ser outro podcast, né? Porque é muita coisa envolvida, né? Desde a ferramenta até o processo de negócio e o porquê está ocorrendo. Mas o processo de enfileiramento, né, principalmente no custo que isso pode acarretar, independente da onde ele vai ser processado, seja ele pelo próprio HD, pelo um hard disk, pelo HDFS, através de map reduce, seja lá qual for a natureza, o custo computacional disso ainda assim é muito alto. Se a gente for falar, por exemplo, a ponto de limite de processamento de mensagem, a gente pode tirar do RabbitMQ aí tipo 20 mil por segundo e do Kafka aí uma média de 100 mil por segundo. Então, tipo, calculando as coisas baseadas com esses limites, a gente já pode ter uma dimensão do que pode vir por aí, né? Sim, sim. Exatamente. Hoje a gente tem umas ofertas no Azure, por exemplo, de máquinas virtuais ali que elas têm uma capacidade de memória gigante, né? E muitas vezes num cenário de empresa assim, a gente escuta aquela velha solução para tudo, né? Puta, atocha mais recurso computacional aí no servidor e manda bala, sabe? Então, assim, às vezes a galera, tipo, tampa o sol com a peneira atribuindo soluções para o hardware, mas muitas vezes é coisa de redesenhar o software, né? O que vocês acham aí desse aspecto aí? Então, eu acho que eu já ouvi isso também. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso em empresa, né? E se você ficar com esse pensamento que eu diria que é simplório e errôneo, né? Vai chegar uma hora que não vai ter data center nesse planeta que aguenta, né? Você vai precisar ter data center junto em Marte, em Júpiter, para dar conta de tanta demanda computacional, né? Mas eu vou te dizer que quando chega a um ponto que essa questão chega em quem paga a conta, que vai ter que alocar muito mais recurso, e ele quer saber os pormenores de por que está precisando aumentar tanto o parque de servidores, aí muito provavelmente vem um top-down aí para que seja reanalisadas as possibilidades e talvez uma mudança venha aí. Fora que é desconexo, né, cara? Porque se tu sai de um ambiente, de um data center, para te migrar todo esse teu processo para a nuvem, qual é o sentido de tu ter o mesmo problema que tu teria no teu data center lá na nuvem também? Sabe? Então, tipo, é paradoxo. Esse paradoxo não vai porque existe um problema muito sério de arquitetura. Então, tipo, já entra nas searas de quais ferramentas que deveriam estar sendo utilizadas, que mal está sendo usada. É igual aquele ditado, né, cara, de desenvolvedor. Não tem código bom para um cara que não é bom. Então, tipo, tem que haver um cuidado muito grande a respeito disso. Porque criar esse paradoxo hoje em dia, com a nuvem popularizada na maioria dos serviços, principalmente para um processo de VM, para categorizar o teu data center, e tu vai lá e consegue fazer o teu mesmo problema que tu teria dentro do data center on-premise, aí é dor de cabeça. E aí realmente o top-down é de demissão, né? Porque o custo vai ser bem mais elevado. Eu acho que é exatamente por esse ponto. Tipo, eu acho que o mercado se encarrega disso. Por aí, cara, eu concordo plenamente. Quanto mais memória você precisa, maior é o tamanho do teu problema. Exatamente. E aí você tem uma série de ferramentas que podem te dar um portfólio de soluções imensas, gerando diversas situações, e aí você vai e acaba que atacha mais memória, atacha mais disco, e aí acha que o teu processamento vai melhorar porque tu vai ter mais memória o disco. Então, o processo ele é um pouco invariável aí, né? Um ponto importante é o seguinte, quando você dobra, por exemplo, horizontalmente, é natural que você tenha aí uma razão de custo 2, você aumentou para 2, custo 2. Se você aumenta verticalmente, dobrando, a tendência é que você tenha o fator 4.
de 3 a 4, ou mais, dependendo em que ordem de grandeza você está falando. Eu ter 1000 CPU, 1 terabyte de RAM para atender sei lá o que, custa muito mais caro que 1000 máquinas de 1 GB. E esse processo arquitetural é realmente onde dói a ferida aí, né? Porque isso é algo bem comum. E eu já vi bastante, inclusive nos ambientes e alguns clientes por aqui. Beleza, então, a gente comentou aí quais seriam os cenários e por que utilizar a mensageria ajudaria a resolver alguns tipos de problema. Agora eu vou na via contrária pedindo para vocês quais seriam, em algum tipo de cenário, as desvantagens de utilizar a mensageria e, melhor, quando eu devo não utilizar a mensageria. Quando você está pensando em insert, update e delete, é óbvio que é um cenário, por exemplo, em que você não tá pensando, não precisa pensar em mensageria. Mas eu já sei até o que o Luiz disse, né? Mas assim, o pessoal aprende, por exemplo, Kafka e RabbitMQ, que são tecnologias em alta, daí até para fazer um CRUD o cara acha que ele vai usar mensageria. Não, faz sentido você usar mensageria para uma escrita no banco? Há cenários em que sim. Em via de regra, não. Há cenários, né? De repente você tem que manter a ordem de transações, por exemplo, né? Que é uma coisa comum na área financeira. Faz até sentido, você tem que manter a ordem, tem um volume muito grande. Agora, cadastro de produto de clientes, esse é o pelo ponto. Amor de Deus. Esse é o ponto. Cadastro não. de produto. Agora, faz sentido, por exemplo, no cadastro de produto, vamos extrapolar essa ideia aqui, que eu acho que tem um exemplo legal. Cadastro de produto tem uma imagem, beleza? Uhum. Essa imagem precisa de um tratamento, seja lá, rever tamanho, ampliar, tirar fundo, sei lá que porcaria que acontece com aquilo. Faz sentido para essa imagem entrar numa fila de processamento. Então você salva o produto, a imagem vai para uma fila de processamento, que vai lá fazer os tratamentos para a imagem, ou aprovação, sei lá. Mas enfim, não é de tudo negativo, entendeu? Mas é uma parte do cadastro, não é o insert do banco. Mas você percebe que esse tipo de tratamento de imagem já possivelmente pode gerar um tempo de espera para o usuário que não é viável. Então, meio que ele já entra naquele cenário que a gente estava comentando. Talvez, né, já seja possível adotar algum tipo de estratégia utilizando mensageria. Entra sim. Basicamente, o que a gente tem aqui seriam cenários muito simples, onde você tem CRUDs, onde você tem algo que não tem a necessidade de ser processado de forma assíncrona, ou um payload que você mandou para o seu serviço que tem que ser processado em segundo plano, por ser grande, por ser demorado. Seria mais ou menos esse o cenário quando não utilizar uma abordagem aí de Rabbit, Kafka, etc. Né? Eu acho que, para ser mais exato, aonde você pode imaginar do tipo, a dependência do banco e da estrutura do banco de dados acaba sendo um pouco maior, tá? Até porque o banco de dados, em contextos assíncronos, são eventos. Tá? Então, tipo, o banco de dados, a resposta que o banco trata, aquela informação feita numa requisição, são taxados como eventos. Então, quando a dependência do banco ela começa a ser um pouco mais maximizada, eu acredito que até esse processo de um ambiente assíncrono não precisaria entrar tanto, mas eu volto a dizer, isso é um pouco invariável porque depende muito do negócio, tá? Sim, justo. Tem outro ponto que me chama a atenção, que é o seguinte: tentar sempre prioritariamente trabalhar de forma assíncrona e evitar RPC. RPC é viável, possível, perfeitamente possível, só não é um caminho tão inteligente, porque você vai ter uma thread de consumo esperando. O produtor está esperando a resposta. Isso não é errado, mas tentar evitar é de bom tom. Sim. Agora tem um ponto que eu queria levantar a bola, que assim, foi a primeira vez que eu vi, assim, assincronismo é uma coisa chata, principalmente para o pessoal de negócio. Por quê? O pessoal de negócio fala assim, cara, você quer o dado online? Quero agora. Tá, mas você quer ele disponível em quantos lugares? No mundo inteiro. Tá, nós queremos tudo e não cedemos nada. Afinal, sei lá, o resultado é esse. Para ter
aquele meme dos fósforos. Mas é real. E o primeiro exemplo de assincronismo em que eu vi, tá, gente? Perdão, mas em que há uma mudança de negócio abrupta foi na Amazon. O pedido que você faz solicitação, você não está fechando um pedido. Você não está fechando a compra. Você está fazendo um pedido. E ali tem um processo por trás que vai tornar aquilo viável, pagamento também é assíncrono, tudo. Hoje você percebe isso na forma como a comunicação acontece. Você não recebe um ok no final da compra. Você recebe um pedido em processamento. E um fluxo acontece por trás. Fazer isso pelo ponto de vista de negócio, dizer para alguém que não, seu pedido não vai estar pronto agora não, é monumental. Hoje eu estou num projeto bem interessante, que é um ambiente de sistema de adquirência, que é para você simplesmente fazer o pagamento, né, e garantir que o cara receba o dinheirozinho lá na empresa dele, né. Tem muita coisa envolvida ali, mas tipo, o desafio grande é porque ele é um projeto global, baseado em alguns países. Então, tipo, a gente está atualmente agora no México, pelo Banco Vermelho, e assim, os desafios e processos estão basicamente nesse tom de saber, por exemplo, a partir do momento em que esses eventos vão chegando, como essas tratativas e essas requisições vão sendo distribuídas dentro do negócio. Cada pedaço daquele projeto, de cada arquitetura, como é que ele vai se comportar naquele evento. O cara vai lá, passa o cartãozinho na máquina lá, paga o que ele precisa, diz se é débito ou se é crédito, qual é a bandeira. Toda essa transferência de mensagem entre a bandeira, entre o banco e o órgão regulador daquele país, é muita coisa envolvida, e isso realmente gera uma magnitude muito grande de transferência de mensagem. E isso é um ponto interessante de usabilidade para esse projeto de relação para eventos, né? Então, tipo, porque eu disse há pouco que a questão de eventos ele é um ponto legal, é um ponto importante, mas não é crucial, porque varia muito de acordo com o negócio. Isso aí é um ponto que deve ser tratado, né? Beleza, pessoal. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas, plataformas ou serviços que trabalham aí com mensageria, né, com o conceito de mensageria, sendo que aqui a gente listou algumas, nós sabemos que tem outras também, mas nós vamos se ater a algumas que nós listamos aqui. E são elas: RabbitMQ, o Apache Kafka, o Azure Queue Storage e o Azure Service Bus. Para começar pelo RabbitMQ, alguém quer começar dando um overview aí do que ele é, o que ele se propõe a fazer, para daí a gente chegar aí no Apache Kafka, por exemplo, e fazer um contraponto? Posso falar um pouco, e aí alguém pode fazer um complemento também, tá, sobre a ferramenta em si. O RabbitMQ, ele é tratado já tem bastante tempo, acho que uma média aí de mais ou menos uns 10 anos, tá? Ele começou pequeno, foi começando também a criar um corpo interessante dentro da área de negócio, mas ele é tratado como um intermediador de mensagem, tá? Ele é um processador de mensagem que basicamente tem aí um volume, acho que eu até comentei sobre isso, de 20 mil mensagens por segundo, tá? E ele utiliza os protocolos atuais, né, no formato HTTP e AMQP e diversos outros aí. Coisa que daqui a pouco, quando alguém for falar sobre Kafka, vai ver que ele pode ter algumas diferenças aí justamente nesses pontos, tá? E todos os métodos de acesso para ele, diferente do que pode ser utilizado também em outros serviços, funcionam como push, tá? E ele é interessante porque ele existe lá por baixo também uma camada visual, tá? Que aí o cara pode fazer a verificação de acesso daquela fila, qual é o consumo que está sendo tratado. Ele tem algumas ferramentas bem legais visuais aí, tá? E uma coisa interessante que o Rabbit ele tem muito bom, diferente dos outros, é que ele tem um conceito interessante chamado consumidores competitivos, tá? Esse termo ele trata de competitividade de acesso àquela requisição. E tipo, imagina assim, uma fila
que tem alguns consumers, 3 consumers, somente um daqueles vai ter o recebimento daquela message, tá? O que realmente acaba que, de acordo com a variabilidade de negócio, pode ser um pouco mais ativada ou não. Então, tipo, a prioridade de acesso àquela mensagem, ela pode ser feita, tá? Isso aí é uma requisição que dá para ser implementado também. Agora, uma outra coisa interessante também dentro do Rabbit é o roteamento flexível, né? Que aí você pode fazer isso através de mounts, através de tópico, ou até também fazendo a chamada interna dentro para cada mensagem adicionada naquela fila, também utilizando o processo de competição de consumidores. Isso aí deixa uma ferramenta bem ativa aí dentro do negócio, né? É bacana. Quando a gente fala dessa competição, na verdade, a gente está dizendo da entrega única, então você garante que para uma fila só tem um consumidor recebe uma mensagem por vez. Uma das coisas importantes que você tem no Rabbit é o suporte ao controle de processamento. Então, como eu estou garantindo a entrega única para um consumidor, eu tenho um mecanismo chamado Acknowledge que eu opcionalmente posso usar, e principalmente, se você não quer perder mensagem, use. Mensagem direta, curta e grossa. Se você não quer perder mensagem, use EC. Porque todos os exemplos padrão, eles vêm, por exemplo, sem controle de EC ou com auto-EC. Auto-EC significa que você já deleta da fila no momento que você recebe a mensagem, sem a garantia de que você processou ou não, para você dar um feedback. Com o EC, você garante, por exemplo, que após o processar da mensagem, você tem que mandar um comandinho que é muito simplesinho, é uma chamadinha muito boba, falando, EC, processei. Aí o Rabbit pode desalocar lá o recurso que está alocando para você. Dessa forma, se você falhar, o seu processo cair, sua mensagem volta para a fila e é entregue para outros consumidores ou para o mesmo consumidor mais tarde. Então, esses controles são muito flexíveis. Uma coisa que confunde muito é o papel de fila e exchange, né? A exchange é um artefato de roteamento, o papel dele é distribuir a mensagem dado o tipo da própria exchange, tá? A exchange é dividida em tipos, cada tipo se comporta de um jeito, é como se fosse uma infra de rotas, tá? Da forma que você olha para o Rabbit e fala o seguinte, eu envio para exchange, eu nunca envio para fila, então eu envio para exchange, é a exchange que roteia isso para mim. Então até quando você acha que está enviando para uma fila, você não está enviando para fila, você está enviando para exchange padrão que responde ao envio para fila. Então há uma infra de roteamento muito interessante aí que faz com que essa entrega única possa ser suplantada por um cenário onde você tem diversas filas para o mesmo conjunto de consumidores. Então você pode fazer uma mensagem só, um único envio de mensagem, uma única mensagem, ser distribuída para 10 filas diferentes. Essa flexibilidade é muito interessante para te dar controle. Então você escolhe a forma que você quer processar, você pode botar 10 consumidores na mesma fila, 10 consumidores cada um na sua fila, isso é muito flexível e te ajuda bastante. Último ponto sobre o Rabbit, e fila não é igual uma tabela, que é aquela coisa que você manda o DBA criar, que você pede para alguém da tua... Você aprova aquilo, pede para alguém criar. Fila também pode ser criada dinamicamente, inclusive filas anônimas, e existem padrões que demandam a criação de filas anônimas, tá? Então, faz parte, é comum o teu próprio processo criar as filas que precisa, tá? Se 10 clientes criarem suas próprias filas, ou a mesma fila no final das contas, só vai haver algum tipo de erro se você usar parâmetros diferentes para essa criação. Então, se todos eles usam os mesmos parâmetros, mesmo nome de fila, mesmos tipos, mesmas informações de durabilidade, todo mundo, só o primeiro cria, todo mundo vai só fazer a garantia de que está tudo lá. Só estou citando esses pontos porque são pontos de dúvida para quem está começando, que são muito, 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 muito comuns com Rabbit, principalmente nessa questão de diferenciar Rabbit e banco. A gente vai falar de soluções do Azure também, né? Que a gente tem outras opções também, né? Eu concordo que Rabbit e Kafka são bem mais populares, né? É open source, então você vê aí um grande empenho da comunidade, seja produzindo material ou mesmo ajudando na evolução dos produtos, né? No caso do Azure, a gente tem o Azure Queue Storage, né, que antes de começar a gravação
estava conversando com o André, né? O storage, como o próprio nome sugere, né? Ele é mais voltado a armazenamento de arquivos, de dados no Azure, né, André? Exatamente. Ele até surgiu antes, né, como primeira solução no Azure, depois veio o Azure Service Bus. Sim, e a gente tem o Azure Service Bus, né? Qual que é a diferença entre os dois, né? O Azure Storage só trabalha com fila, né? E você tem um limite no tamanho das mensagens que você envia. Hoje, se eu não me engano, o Everton lembra bem, toda vez eu pergunto pro Everton, né, Everton? Hoje o limite é 64 KB, né, de tamanho de mensagem que você envia para fila, né? No caso do Azure Service Bus, você consegue mandar vários gigas de mensagem, né? Só que assim, o Azure Service Bus, ele te permite trabalhar tanto com fila, né, quanto com tópico, né? O RabbitMQ foi construído em cima do conceito de fila, como o Luiz já falou bastante, e o Kafka, se você for utilizar a mensageria com Kafka, vai ser em cima de tópicos, né? Então, com o Azure Service Bus, você tem aí as duas opções, de trabalhar com fila ou trabalhar com tópico. Se você trabalhar com tópico, você vai precisar registrar as aplicações, isso no portal do Azure, você vai ter que registrar as aplicações que podem consumir mensagens enviadas para um tópico. E teve até uma live no canal .NET, o pessoal que tiver interesse em saber mais sobre a MQP, né, que é o padrão que o RabbitMQ utiliza, né? O Luiz falou bastante lá. O Azure Service Bus também, tá? Sim, o Azure Service Bus também trabalha com ele, né? Trabalha com um padrão que a gente prefere não lembrar que existe também, né, Luiz? O velho e bom SOAP, né? Ah, nem sabia. Então, tem a possibilidade para uma aplicação legada, mas assim, preferencialmente, pessoal, trabalhem com a MQP, né, que é um padrão mais moderno e assim, você vê muita empresa grande em projetos gigantescos usando o RabbitMQ, não tem por que você voltar para o XML e voltar para o ano, sei lá, de 2005, Luiz. Não, maneira é SOAP com fila em banco. Isso que é aquela dobradinha legal. Então, dobradinha de sucesso, né? 7-1 na cabeça. Né? Com certeza. Mas assim, você tem a possibilidade, né, no caso aí do Azure Service Bus, de trabalhar com fila ou tópico, né? Daí assim, às vezes o pessoal questiona, poxa, mas por que eu utilizaria, sei lá, o Azure Service Bus ao invés de utilizar o RabbitMQ ou Kafka? Se você for trabalhar com RabbitMQ ou Kafka no Azure, pelo menos hoje, no momento que estamos gravando esse podcast, a Microsoft não oferece os dois como uma opção gerenciada. Então você vai ter que subir uma VM ou de repente subir no AKS, no Azure Kubernetes Service, o ambiente do RabbitMQ ou do Kafka, né? Então fica a seu encargo fazer isso. Tem um serviço de terceiros, que é o Cloud AMQP, que é uma oferta de terceiros dentro do Marketplace. Não é do Azure em si, tá? Ela tá lá disponível, mas não é do Azure, tá lá no Azure e você pode usar. Eu acho que provavelmente se você usar aí esse template, ele vai subir umas máquinas virtuais para você. Muito provavelmente sim. Eu vi um de RabbitMQ, não me recordo se é esse daí, mas ele criava uma VM, né, com Rabbit configurado para você fazer o trabalho, né? Se você usa o AKS, eu acho que acaba sendo bem mais fácil, de repente, você pegar um pacote Helm e subir rapidamente um ambiente do RabbitMQ ou do Kafka. Só falando em custo, ele está falando no ambiente de HA, suportando 200 mil mensagens por segundo, com um máximo de 80 mil conexões, custando a bagatela de $3.499 por mês. Olha,
teve uma época aqui no Brasil que o que mais valia era tomate, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Mas acho que agora o dólar voltou, vamos assim dizer, não é que voltou ao normal, mas tá caro pra caramba, né? Eu acho que tem a oferta da Confluent Cloud lá, né, também, com relação a serviço de gerenciar, não, aliás, que você não precisa gerenciar, né? Mas é o Kafka, né? Isso. E com relação também aos serviços ali do Azure Service Bus e do próprio Queue Storage ali, é importante lembrar que eles têm níveis diferentes de SLA, né? Então, se você tem um storage hot, né, digamos assim, você tem um nível de SLA que permite falhas menores do que o padrão ali, que é a camada cold, né? Então, é uma coisa importante de se lembrar, né, que é a questão do quanto tempo você pode ficar fora ali durante um mês, né? Então, quando você for assinar um serviço de mensageria, lembre-se desse detalhe que é muito importante, né? O Renato me passou agora pela cabeça, a respeito dos dois serviços, tem um termo de processo de entrega que é interessante, que são as garantias, né? Tanto a garantia de entrega, tanto a garantia de ordem. Qual dos dois faz? Eu não lembro, eu cheguei a ler uma vez. Qual é dos dois serviços que faz o garantia de ordem? O Rabbit com certeza faz. O Kafka, eu não sei muito bem por causa dos chunks. O Kafka faz também, mas ele é em código, tem uma série de pormenores lá. Cara, tu coloca Kafka no teu ambiente, tu vai aumentar uma complexidade e aí realmente tem que saber o que tá fazendo. A garantia de ordenação é do Service Bus, do Azure Service Bus. O Rabbit também, desde que você tenha um consumidor, óbvio, né? Com múltiplos consumidores eu até entrego, mas a questão é que você vai acabar tendo todo mundo, tipo, vai acabar gerando 10 workers recebem as 10, mas um pode acabar primeiro porque tá com mais recurso no resto da máquina. Tranquilo. Mas o que me chama a atenção com Kafka, não negativamente, tá? Mas é só uma questão de maturidade. A longevidade da mensagem que fica no Kafka, ela é uma coisa que precisa de estudo, do tipo, você precisa planejar. Não é qualquer mensagem que você coloca. Porque os primeiros projetos que você faz com mensageria, a tua tendência natural é produzir uma mensagem pela ótica de quem consome, não de quem produz, não de um evento que aconteceu. Então a tendência de você fazer duplicar a quantidade de mensagem, triplicar, quadruplicar, se aconteceu um evento de compra e você dali produz 40 mensagens para alimentar os 40 as 40 participantes que precisam saber daquilo. Isso torna difícil a gestão. Quando você pensa na ótica, não, o evento que aconteceu é o pedido. Libera esse evento de pedido, um evento só, que é distribuído para 40, quem precisar de mais coisas se vira para pegar. É uma outra ótica, entendeu? Uhum. Tentando eles tentam de alguma forma minimizar isso, tá? Até porque as mensagens no Kafka ela tem duas ordens, tá? Duas classes, desculpa. As mensagens no formato primitivo, texto comum, né, nosso dia a dia, e as mensagens binárias. Então, tipo, acaba que todo esse âmbito de quantidade, até porque, lembra, a garantia de entrega, tu pode ou não fazer, tá? Isso vai variar, é invariável demais. Só que a partir do momento que eu permito que esse consumidor me diga que ele realmente recebeu aquela mensagem, eu posso simplesmente fazer uma flag a minha mensagem e fazer o armazenamento dela dentro daquele tópico específico. E o que ele faz? Usando esse processo de cluster, de ambiente distribuído, isso diminui muito, mas realmente precisa aumentar bastante o processo de gestão, né? A gestão do controle de mensagem ainda é um parto, porque quebra demais, tá? Por isso que acontece o seguinte, dentro do projeto que a gente pode fazer, a utilização de serviços AKS, utilizando um pod para fazer essa integração de um ambiente para o outro, acaba que diminui muito esse custo, inclusive de uma questão computacional. E a troca de mensagem e recebimento entre aqueles eventos e o consumidor, ele tende a diminuir bastante.
Mas isso é programável, tá? Então, tipo, não é padrão, você vai precisar se debruçar, até porque eu falo o seguinte, colocar o Kafka dentro do teu ambiente, lembra que ele não faz só e somente o controle de mensageria, ele é uma plataforma de streaming de dados. Então, tipo, ele tende realmente a ser bem maior daquilo que ele pode produzir, porque lembrando que todos os conectores, todos os processadores de streaming, os produtores e os consumidores, eles vão acessar o Kafka Cluster. Então, eles vão precisar fazer um gerenciamento interno para poder distribuir da melhor forma possível todo esse controle interno dele. É um ponto aí que a gente já vai entrar na nossa pauta, no caso, né? Que é a relação entre as diferenças entre o Kafka e quando eu adotar o Kafka e o RabbitMQ, por exemplo, né? E são que, na realidade, eles meio que não estão no mesmo, vamos dizer assim, na mesma categoria, né? O RabbitMQ é mais um message broker e, como o Carlos falou, o Kafka é uma plataforma de stream, né? Então ele entrega muito mais coisas, né? Queria até pedir para vocês complementarem o que o Kafka consegue fazer a mais, claro. Eu vou implementar isso devido ao cenário, se eu precisar e tudo mais. Mas o que ele me oferece a mais do que o Rabbit, por exemplo? Eu posso, assim, falar alguns pontos, tá? Diferente, por exemplo, em termos de comparação, entre o Kafka e o RabbitMQ, são duas coisas. Que são, assim, eu meço como importantes, mas existem várias outras. A primeira é a garantia da entrega. Tá? Então, por exemplo, dentro do Kafka, a partir do momento em que eu preciso dizer assim para o meu consumidor, olha, eu te envio a mensagem e eu não quero saber se tu recebeu, é uma forma que você está tendo daquele teu distribuidor de enviar aquela mensagem e realmente a partir dali não ter mais compromisso. Mas o Kafka ele pode fazer de duas formas. Primeiro, todo o controle de distribuição de mensagem dele é utilizando tudo pool. Então, tipo, eu posso enviar essa mensagem para diversos consumers. Isso é muito bom, tá? Então, tipo, fazendo esse pool de uma mesma mensagem para diversos consumers, isso trata, ele consegue, por exemplo, ser um pouco melhor em termos até de tolerância a falhas, porque aquela mensagem, a partir do momento que eu dou a garantia de que aquele consumer recebeu, e eu flagueio ela, que aí ele pode flaguear de duas formas, tá? Então, tipo, o que ele coloca? Ele coloca uma chave-valor e uma timestamp. Então, tipo, é uma informação mínima que é incluída lá, só para dizer basicamente que aquele consumer, naquele tópico específico, tem uma garantia específica dentro de uma fila. Lembra que um negócio que é muito legal, que não tem dentro do próprio Kafka e que no RabbitMQ é muito bom, é a parte de consumidor competitivo. Por que ele não utiliza no Kafka? Porque todo o processo distribuído dele é basicamente utilizando ativação de uma mensagem para múltiplos consumers. Então, tipo, isso é interessante por um lado, mas por outro, você não cria a forma de gerenciar essa competitividade de quem vai receber de fato. E aí realmente é um ponto muito negativo, a meu ponto de vista, tá? Não, mas vamos lá, a garantia de entrega os dois têm, a garantia de processamento os dois têm, o Rabbit não deixa de ter, o Acknowledge é para isso. Uhum. Então você opcionalmente pode não usar, óbvio, pode. Que inclusive é o maior problema hoje das primeiras implementações. Sou novato, vou começar a olhar para o Rabbit, olho, beleza. Aí você vai na documentação, acha a porcaria do exemplo sem o EC. Aí vai lá, vou tomar meu processo que vê se cai. Cai que a mensagem vai junto. Ele realmente vai junto, aí morre tudo. Não, mas é uma questão de uso. Tipo, se você ler um parágrafo a mais, ou ler tudo que eu publico, porque assim, cada post meu de Rabbit eu falo do Acknowledge, só de sacanagem, só pra poder garantir que se você ler algum post meu, você não vai correr atrás, não vai saber da história. E é por isso, tipo, pra mim deveria estar na documentação como principal exemplo. Tipo, tire isso aqui se você quiser, sei lá o quê. Ou nem dá opção mesmo. Agora, uma outra coisa que é muito legal, cara, realmente no Kafka, assim, não é legal porque tem que estar lá. Mas, tipo, porra, só o fato de tu conseguir fazer o reenvio no tempo que tu precisa, porque a mensagem tá lá, e tu tem a garantia realmente de quem recebeu, cara, tipo, o controle de tópico, e sendo esse particionamento de um Kafka cluster, que tu pode ser de uma escalada vertical aí, meu irmão, aí é uma mão na roda. Só que lembrando,
A partir do momento em que você coloca o Kafka dentro do teu ambiente, muita coisa muda, porque o teu panorama de arquitetura também tem que mudar. E isso é um ponto negativo, porque tu vai precisar de gente que entenda a relação dele dentro do processo de entrega, desde da otimização de um consumidor, de um produtor, até na configuração de um Kafka Cluster, o que torna o ambiente bem mais complexo a partir daí, entendeu? Tem um ponto no Kafka que me chama a atenção positivamente, que é exatamente esse, de você ter a mensagem e ele ser o source of truth sobre os eventos que aconteceram na tua empresa, no teu processo de negócio. E isso para mim é muito diferente. Eu sou usuário do Rabbit há 6, 7 anos, sei lá, mas eu sinto falta disso. Hoje, uma das coisas importantes é conseguir, por exemplo, reprocessar alguém do passado. Você precisa de um banco para isso. Com o Kafka, dependendo do jeito que você desenhou a estratégia, ele pode ser a fonte da verdade, o source of truth. E você pode, inclusive, se seus serviços forem idempotentes, se você estiver trabalhando idempotência da forma certa, de fato idempotente, você consegue recriar a história toda. Uma coisa importante, acho que até para quem está ouvindo agora esse termo, é importante, né, Luiz? Acho que tu pode até falar um pouquinho sobre o que é realmente a idempotência e o tanto que ela é importante dentro de um serviço de mensageria, né? Se você executa uma operação, seja ela qualquer, você tem que ser capaz de reexecutá-la da mesma forma sem produzir resultado diferente. Quer dizer o quê? Se eu já fiz um insert, estou tentando fazer um insert pela segunda vez, eu não posso fazer um segundo insert. Se eu estou fazendo ali uma operação de negócio de uma venda, eu recebi aquela mensagem, estou recebendo de novo a mesma mensagem de venda, eu não posso processar uma nova venda. Eu tenho que conseguir casar nesse universo para que essa venda está feita, está processada, o dado foi esse e tal. Eu tenho que saber que isso pode acontecer. Porque um retry vai sentir falta disso, quando você tiver um retry, uma operação que aconteceu pela metade, você não recebeu o feedback, falhou a rede, um fez, falhou a rede na hora de retornar a resposta. Você vai refazer esse cara, você não pode processar uma segunda venda. Eu posso rapidinho falar sobre uma coisa importante, né? A respeito do próprio tópico. Às vezes muita gente cria uma dúvida sobre o que é o tópico, por achar igual como é antigamente no Java, que era aquela questão da classe abstrata, né? Dentro de um cluster Kafka, o tópico ele é basicamente um nome, uma categoria, onde dentro daquele teu fluxo de registro, aquela fila ou aquele producer gerou o evento e a partir dali você vai conseguir categorizar isso dentro daquele teu pipeline. Só que acontece o seguinte, ele pode ter vários tópicos e esse tópico dentro do teu cluster ele é replicado em diversos outros segmentos, tá? E esse segmento de cada registro que é armazenado dentro de cada tópico, você vai ter um incremento lá de um código de uma chave-valor e uma timestamp. E aí você vai conseguir carimbar aquele teu registro de saber, por exemplo, aonde está categorizado aquele tópico e tu pode conseguir utilizar até um processo de prioridade de acesso para ele, que é diferente do conceito de consumidor competitivo, porque a partir dali a gente não está tratando de fila, eu estou dizendo aonde eu vou buscar. Tá? Isso aí realmente é um ponto que cria uma diferença até de utilização entre os dois aí, né? Uma das coisas legais, assim, a parte de conector acho fantástica, porque é da plataforma, e a parte de processamento de você criar novas streams a partir de uma original, onde você pode enriquecer, pode fazer outras coisas. São dois aspectos que eu acho... Eu não só conheço os nomes, gente, eu não sou usuário de Kafka. Tem uma API do Kafka que é o Spark Streaming, tá? Que ela é justamente para você trabalhar com essa questão do stream de dados, né? Na verdade, eu vejo uma grande vantagem em utilizar a Apache Kafka, que é quando você tem um grande volume de dados, né? Então, tens uma grande massa de dados, pode ser que... tem certeza aí que o Kafka vai ser uma boa opção, né? Para estar utilizando aí. A utilização do Kafka recentemente, eu quero lembrar que o projeto Apache do Kafka não é novo, tá? Não é um negocinho de 1 a 2 anos, então, tipo, já tem um bom tempo. Só que eu acho que na época ainda não tinha uma real utilidade. Eu acho que quando os caras começaram a fazer o desenvolvimento dele,
foi algo muito específico. Imagina algo como um processamento para fazer um mapeamento de um vírus. Imagina algo do tipo, que exige realmente um processo bem evoluído de computação. Então, tipo, a partir dali, a utilização e o advento do Big Data, o Kafka, ele começou a ter uma espécie de superpoderes que aí a Apache, dentro dos outros serviços, como é o caso da Confluent, que utiliza formas de melhorar essa complexidade que ele dá na utilização do serviço. Então ele dá um mascaramento nessa complexidade que permite até geração de conectores padrões, né? O Renato pode até falar um pouco sobre o processo da utilização dentro de plataformas aí no .NET, né? Eles usam uma lib da própria Confluent. Então eles acabam que mascaram um pouco isso tudo, né? A biblioteca da Confluent em .NET, ela simplifica muito a vida. E até já troquei ideia com você, Carlos, em Azure Functions, então, para você usar Rabbit, você usar Kafka, usar Service Bus, você não escreve quase nada de código configurando, né, o consumo de uma fila ou tópico. Você fala, olha, o tópico é esse, ou a fila é essa, connection string para o broker é essa daqui, e acabou. Acaba simplificando muito a vida. Claro que ele acaba abstraindo um monte de coisas, mas ainda assim você tem como fazer uma série de configurações. Se você for partir para usar o cenário mais básico com Azure Functions, vai ficar muito rápido o desenvolvimento. E isso não só em .NET, mas você mesmo que você comentou que testou com Java também, achou bastante prático, né? Eu realmente senti uma facilidade muito grande para poder gerar esses serviços sem eu precisar ter esse acesso direto nas classes do próprio Kafka, porque vai te permitir realmente ter que ler documentação. Não que isso seja um problema, tá? Mas que eu digo que tem coisas que precisam realmente ser um pouco mais encapsuladas, ao ponto de melhorar a facilidade do acesso. Ele é muito importante até para te popularizar de uma forma mais tranquila aquela ferramenta, né? E a Confluent, ela conseguiram de alguma forma melhorar isso para quem até está precisando iniciar. Eu até recomendo dar uma olhada no site da Confluent, porque depois você olha para o Kafka em si, até para poder saber aonde tem esses encapsulamentos e o que pode melhorar em torno do teu desenvolvimento e entendimento da aplicação, né? Aproveitando a questão de API, né? Eu tive um exemplo aí com Python, né? Onde eu utilizava uma biblioteca chamada Kafka Python, e quando eu migrei para a da Confluent, eu percebi também uma boa melhoria de performance, né? Sem contar que é bem mais simples, né? Já está bem detalhada, a documentação também deles é muito boa. Gente, a Confluent é do pessoal que fez o Kafka. O Kafka nasce no LinkedIn e o Jay Krebs é o cara que criou a Confluent, né? É tipo o responsável de lá, o Matheus Arraria, pro Databricks, né? É a mesma coisa. É o pai da coisa, então, né? Tipo, eles criaram somente uma forma de reajustar ou melhorar até a de popularização da ferramenta, né? Eu olho também por esse lado. E, para ter uma ideia, a Confluent é uma startup, né? Tem uns 5, 6 anos, se eu não me engano. E ela a sede é em Palo Alto, né? E tem as filiais. Então, é uma empresa aí que tá investindo muito no Kafka, né? Eu gosto de fazer uma analogia, né? O Apache Kafka, na verdade, ele é um motor. Ele é como se fosse um sistema de mensageria com esteroides. E a Confluent, ela é aquele carro que combina com o motor. Então, ela te oferece muito mais funcionalidades para te estar utilizando o Kafka de uma forma bem melhor, né? É um pouquinho mais, porque assim, o cara que construiu, que criou o Kafka é o dono da... É o dono da Confluent, é verdade. É o pai da parada, sacou? Tipo, é o Frankenstein e o pai. E essa prova de certificação me garantiram aí 2 meses reclusos. Porque, cara, que é isso, cara? Que prova é essa? Pelo amor de Deus.
Aí o pessoal que tem dificuldade com isolamento, de repente pode planejar a prova de Kafka, então, né, Carlos? Mano, porque, cara, foram 2 meses aí, sabe? Tipo, eu já trabalho há 3 anos com Kafka, mas eu não lembro de ter passado por provas tão cansativas assim, sabe? Que te exigiram tanto o dia a dia. E isso é uma coisa importante, até fica de dica, porque eles cobram muito o dia a dia. Não é conceito, o que é isso, o que é aquilo. É muito o que eu faria num ambiente assim. Isso realmente é um negócio que agrega muito na prova, né? E te dá aquela garantia de tipo, consegui, sabe? Eu acho que eu tive isso depois que terminei. Maneiro. É muito mais cenário, né? Então eles cobram muito isso, sabe? Eu confesso que é legal, mas tá muito caro. E quem for fazer aí, eu acho que depois até um adendo mais em termos de informação, né? A Confluent tem direto dentro do Kafka Summit, eles distribuem vouchers. E aí até, não sei se ainda está valendo, mas se tiverem podem acessar e se tiverem sorte talvez, podem até ganhar aí o voucher de milzinho. Esse ano vai ser online, né? O Kafka Summit, aí a galera pode ter essa oportunidade. O que vocês acham? Faltou alguma coisa? Eu acho que a gente não pode deixar de falar do Azure Event Hubs, né? Que ele é o esteroide utilizando o recurso Kafka para uma plataforma de streaming. Porque ele, junto com o AKS, eles são meio tipo Romeu e Julieta, entendeu? Eles fazem muito, a dupla funciona muito bem para volume de dados muito altos. Eu estou falando isso na casa de peta e ota. Tá? Então, tipo, esses 2 caras aí, ele te utiliza dentro dos projetos hoje, lá no banco, e eles realmente é o que fazem toda essa diferença. E o motor base do controle de Event Hub é o próprio gerenciamento de eventos do Kafka, tá? Até porque ele usa o conceito de partição também, o que gera aí uma agregação para quem grupos de consumidores podem acessar determinadas partições específicas dentro daquele ambiente. E isso é muito legal, tá? Eu não posso deixar de falar de Kafka para Big Data, porque a stack base para quem precisa trabalhar direto com ambientes assim é o Event Hub, tá? Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso episódio falando de mensageria. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que os links de algumas coisas que a gente comentou no decorrer do podcast vão estar no nosso post lá no devshow.com.br. E lembrando para vocês também que nós estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes e na sua plataforma, no seu app de podcast favorito. Não esqueça de dar um favorito lá, dar uma estrelinha pra gente, para fortalecer o podcast. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Um abraço a todos. Até mais. Falou, até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Falou. Obrigado, hein? Tchau. Opa, fala aí galera. Mesmo não participando desse podcast, eu gostaria de deixar a minha contribuição sobre Kafka. Coloca aí pra mim, editor. Encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Ofereci a ela um pedaço de pudim. O curioso foi que ela disse sim. Vem cá ficar comigo, sim. Gosto tudo que eu gosto, sim.